O melhor goleiro do Brasil joga no Corinthians. O melhor goleiro da América Latina joga no Corinthians. O Everton, Carlos Miguel, Rossi, esquece. O melhor goleiro do Brasil joga no Corinthians. Salve, salve rapaziada, canal 7337 aqui, 7337. Caso você não saiba, é a minutagem na qual Hugo Souza acabou com o sonho da porcada no Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista de 2025. Mas hoje, dia 22 de fevereiro, acabou com o sonho da Lusa no Campeonato Paulista de 2026. Em um jogo, 3 pênaltis pegos. Fora as defesas super importantes. Fora pelo menos 4 defesas super importantes. Esse é o melhor goleiro do Brasil. Não tem quem seja melhor. Não tem, não tem. Vocês não estão entendendo. Não tem quem seja melhor que Hugo. Não tem. Vamos lá. Vamos analisar o jogo de forma curta, porque a gente tem que ressaltar uma coisa só nesse jogo, tá bom? Mas vamos analisar de forma curta. Classificação culposa. Quando não há intenção de classificar. Mas isso no primeiro e até metade do segundo tempo, tá? No primeiro tempo, nada. Nada deu certo, além de Hugo Souza, tá bom? No primeiro tempo, nada deu certo, além de Hugo Souza com um pênalti defendido e defesas muito importantes. Ah, e no gol que o Corinthians tomou, da Portuguesa, no primeiro gol, Hugo falhou? Não acho. Aquilo foi uma besteira de Ranieri e uma falta de tempo de André Ramalho, tá bom? Famosa defesa do Wi-Fi de Corinthians, enfim. Mas temos o Hugo Souza, tá? No segundo tempo, no qual a Portuguesa continuou pressionando, tá? A Portuguesa continuou pressionando muito até as alterações, que aí o Dorival foi pro tudo ou nada, com a saída de Memphis, que Memphis não fez absolutamente nada hoje, ainda ficou bravo que saiu, não fez nada. Nada hoje. Perdeu todas. Dá pra contar no dedo quantas vezes ele tocou na bola, mas isso não interessa. Com as entradas de Vitinho, falaremos de Vitinho, a entrada de Vitinho, Kaique, Dieguinho, Garro, acho que se não me engano foram essas, e Pedro Raul, tá? Com todas essas entradas, o time foi para frente. E falaremos de Vitinho porque primeiro gol marcado aos, não sei se foi aos 94 ou 93 do segundo tempo, já tinha 7 de acréscimo. Primeiro gol com assistência de Mateuzinho, que estava extremamente mal. O time em si, tirando no máximo Bidon, que teve que sair, e André, o time estava extremamente mal. Tirando o Hugo Souza também. Extremamente mal. Mas Mateuzinho faz um lançamento exemplar, no qual o zagueiro nem consegue pular, passa aqui, Vitinho só domina e chumba. Um golaço. Único, primeiro e único chute do Corinthians no jogo, se não me engano. Ou seja, não fizemos nada além disso, tá bom? Ainda tivemos um gol perdido por Pedro Raul, que ele errou o tempo da bola, um cruzamento perfeito de Matheus Bidu, e eu espero de verdade que essa não seja a volta de Pedro Raul de 2024, tá bom? Mas não interessa, tudo isso não interessa. Não interessa agora eu falar que a Portuguesa dominou o Corinthians, tá bom? Essa é a verdade. A Portuguesa jogou muito, tá bom? O Corinthians não fez nada. Aí eu vou te falar que existe muito de fato o cansaço físico. A gente viu isso refletido em Bidon por conta da volta de lesão, em Gabriel Paulista por estar no banco de reserva, em erros também acredito que isso justifique, mas não é a justificativa principal. A justificativa principal é simplesmente jogar mal. Mas tudo isso, todos esses fatores não podem implicar no jogo que foi hoje, tá? Eu acho que podem implicar até no jogo anterior, que foi contra o Atlético Paranaense, naquele campo de bosta, fora de casa. Mas hoje não. Hoje não tem como. E não adianta falar, ah, mas vocês perderam pra Portuguesa, um time morto, sei lá o que, vocês estavam perdendo pra Portuguesa, time morto, não interessa, tá bom? Quem jogar lá vai dar o teu melhor. E é isso. E a Portuguesa jogou muito, tá? Essa é a verdade. Tiveram alguns erros do Rafael Klaus que a gente já estamos acostumados, né? Um puta carrinho no André, que foi uma puta falta. Ele bola. O André que tira a bola e ele toma só a canelada, mas enfim. É... E, cara, vamos à disputa de pênalti. E na disputa de pênalti, começamos com o Garro.
e Garro perde a bola, perde o pênalti. Muito, muito mal batido. Foi semelhante a Gabigol no Cruzeiro contra o Hugo Souza, só que por outro lado. Muito semelhante, extremamente mal batido. E quando isso passa, o Corinthians, todos os batedores do Corinthians acertaram após isso. E tivemos chutes que eu já comento, mas quando o mesmo jogador que bateu o pênalti, porque aconteceu no primeiro tempo, Corinthians, o Hugo, verdade, deixa eu recapitular antes dos pênaltis, né? No primeiro tempo, o Hugo cometeu um pênalti. Foi uma falha absurda da zaga. Obviamente, o Hugo sai errado e acerta o pé do atacante do outro time. E o mesmo jogador que, eu lamento, não vou lembrar o nome dele, que bateu o pênalti, no qual o Hugo catou, defendeu. Então já poderia, o primeiro tempo poderia ser 2-0 para os caras. O mesmo jogador que errou o pênalti, se não me engano, na primeira tentativa, ele chuta no canto esquerdo do Hugo, então o Hugo consegue defender. Agora na pênalti, nos pênaltis, né, na cobrança de pênalti após o fim do tempo regulamentar, né? Ele troca de lado. E o Hugo vê isso. E vai no lado certo. Então esse cara vai dormir com o Hugo Souza na cabeça, velho. Porque ele trocou de lado, tentou trocar estratégia e não deu certo. Era o Hugo Souza, cara. E é difícil você falar que noite não é de Hugo Souza. Ai, obviamente ele terá falhas. Obviamente isso vai acontecer, quando tiver falha a gente vai criticar. Mas isso é muito raro, né? Muito raro. Vamos falar sobre as cobranças do Corinthians, mas antes da gente falar de como foram as cobranças, eu tenho que falar do goleiro da Portuguesa, Bruno Bertinato, tá? Ele defendeu o pênalti do Garro, como eu falei, foi muito mal batido, mas eu queria dizer que todos, ou quase todos, tá? Quase todas as cobranças do Corinthians, ele foi no lado certo. Quase todas as cobranças do Corinthians, ele foi no lado certo. Não pegou? De fato, não pegou. Ir no lado certo não é garantia. Mas que leitura. Que leitura desse cara. Tem 27 anos, tá? E tendo em vista que a Portuguesa virou SAF, caralho, é 4, não sei se esse cara fica, tá? Vendo essa partida, tá? Não sei os outros desempenhos. Vendo essa partida, não sei se esse cara fica na Portuguesa. Porque que leitura esse filho da puta teve, mano? Que leitura esse filho da puta teve? Assim, foi absurdo. Infelizmente pra ele, infelizmente pra mim. Ele não pegou os pênaltis. Mas esse era um destaque que eu tinha que dar. Tem que ser honesto nisso. O cara acertou tudo. Agora, as nossas cobranças, por conta desse goleiro, por conta dos nossos batedores, que foram vários moleques, Kaique, André, enfim, que batidas perfeitas. Perfeitas de tirar o meu coração pela boca. Principalmente a do Kaique. Esse chute do Kaique, velho, ele foi andando chutar essa bola, andando. Você tem noção? Todos os outros foram firmes, mas o Kaique foi andando. Que frieza do caralho. Que frieza. Mas agora vamos falar de verdade o que interessa nesse jogo, que é o Neneca, que é o Hugo Souza, que é esse goleiro renegado que já se provou faz muito tempo, desde 24, o melhor goleiro do Brasil. Vamos falar dele? Porque é isso, meu amigo. Como eu falei, o Corinthians, ele teve. Vamos ver as estatísticas. O Corinthians teve um chute a gol. Um chute a gol no time, no jogo. O Corinthians teve um chute a gol no jogo. A Portuguesa teve quatro. Desses quatro, se não me engano, foram quatro defesas de Hugo. No primeiro e no segundo tempo. Além do pênalti. Então, não tem como você falar que esse cara não merece ir pra Copa. Não tem como você falar que Rossi é melhor. Não tem como você falar que Brazão é melhor. Que Carlos Miguel é melhor. Que o Everton é melhor. Que Rafael é melhor. Não existe goleiro melhor que ele no Brasil, meu amigo. Não existe. E mesmo sem acompanhar nenhum jogo de qualquer outro campeonato da América Latina, é o melhor goleiro da América Latina, velho. Olha o que o cara faz, velho. Olha o que o cara faz. Então, pra vocês aí, ó. Pra vocês, principalmente esse vizinho do caralho. Pode secar. Pode secar, meu irmão.
Como eu falei, foi uma classificação culposa, eu quero que se foda. Não interessa. Classificamos, não me interessa quem iremos pegar. São Paulo, São Bernardo ou Palmeiras. Não interessa, tá bom? Então, assim, Corinthians 1, Portuguesa 1, nem sei, acho que foi 8-7 nos pênaltis, tá? 8-7 ou 9-8. E esse vídeo, essa classificação é de Hugo Souza. Essa classificação também é de Vitinho, né? Mas é muito mais de Hugo Souza. Essa classificação também é de Mateuzinho, mas é mais de Hugo Souza. Também é de todo o time, mas ela é de Hugo Souza, velho. Não, não existe você tirar o protagonismo dele, não existe você vender ele. Eu espero que a gente consiga segurar ele nesse meio temporada, mas não existe, tá? Hugo Souza, Hugo Souza e Hugo Souza. Valeu, rapaziada. Deixa o like, não esquece de se inscrever. E essa é por nós, Augusto. Hoje eu quase vou te visitar. Você tem noção disso? Que hoje eu quase vou te visitar? Foi. Foi mesmo.